Carlos Cardoso foi um farol de verdade em Moçambique. Ele foi um jornalista que ousou dizer a verdade ao poder. Cardoso dedicou sua vida a expor a corrupção e a lutar por justiça. Em 1990, Cardoso cofundou o jornal independente Metical. Rapidamente, o jornal ganhou reputação por seu jornalismo investigativo e reportagens críticas. O Metical se tornou uma plataforma para Cardoso desafiar a corrupção e a injustiça. O trabalho de Cardoso ressoou com o povo, tornando-o uma voz confiável. Seu jornalismo pressionava por uma sociedade mais justa e igualitária. O trabalho de Cardoso no Metical se concentrou em expor a corrupção dentro do governo e do setor empresarial. Uma das investigações mais significativas de Cardoso envolveu um enorme caso de fraude bancária. O caso envolvia altos funcionários e milhões de dólares. As reportagens meticulosas de Cardoso despertaram a indignação pública e pedidos por responsabilização. O governo foi forçado a iniciar uma investigação oficial sobre o escândalo. Apesar de inúmeras ameaças, Cardoso recusou-se a ser intimidado. Ele continuou a dizer a verdade ao poder, mesmo diante do perigo. Em 22 de novembro de 2000, Carlos Cardoso foi brutalmente assassinado a tiros na frente de sua casa em Maputo. O assassinato causou ondas de choque em Moçambique e na comunidade internacional. O assassinato de Cardoso foi um ataque direto à liberdade de imprensa. Foi um lembrete assustador dos riscos que os jornalistas enfrentam ao desafiar interesses poderosos. O governo moçambicano prometeu levar os culpados à justiça. No entanto, a investigação inicial foi marcada por atrasos e inconsistências. O assassinato de Carlos Cardoso foi uma perda trágica para Moçambique. Sua morte foi um duro lembrete dos perigos enfrentados por aqueles que ousam dizer a verdade ao poder. A investigação sobre o assassinato de Cardoso foi inicialmente lenta e obscura. A comunidade internacional pressionou o governo moçambicano para conduzir uma investigação completa. Eventualmente, 6 homens foram presos e acusados do assassinato. O julgamento revelou o envolvimento de indivíduos ligados ao caso de fraude bancária que Cardoso estava investigando. Após um longo julgamento, 3 dos acusados foram considerados culpados e condenados a longas penas de prisão. Embora as condenações tenham trazido um pouco de justiça, permaneceram dúvidas sobre as mentes por trás do assassinato. Alguns acreditavam que aqueles que ordenaram o assassinato nunca foram responsabilizados. O julgamento destacou os desafios de se alcançar justiça para crimes contra jornalistas. O assassinato de Carlos Cardoso teve um profundo impacto no jornalismo em Moçambique. Jornalistas começaram a praticar a autocensura, temendo por sua segurança. O efeito assustador do assassinato de Cardoso foi inegável. O governo, sob pressão, implementou medidas para proteger os jornalistas, mas muitas vezes elas eram insuficientes. Apesar dos riscos, uma nova geração de jornalistas moçambicanos surgiu, inspirada pelo legado de Cardoso. Eles estavam determinados a continuar seu trabalho em expor a corrupção. O assassinato de Cardoso serviu como um trágico lembrete da importância da liberdade de imprensa. Destacou a necessidade de um esforço coletivo para proteger os jornalistas e garantir a responsabilização. O legado de Carlos Cardoso continua a inspirar jornalistas e defensores dos direitos humanos em todo o mundo. Ele é lembrado como um mártir da liberdade de imprensa e um símbolo de coragem.
Em Moçambique, o legado de Cardoso é homenageado com o Prêmio Carlos Cardoso de Jornalismo Investigativo, concedido anualmente. O prêmio reconhece e incentiva o jornalismo corajoso no espírito de Cardoso. A história de Cardoso é um lembrete gritante de que a liberdade de imprensa não é um direito garantido. Seu sacrifício continua inspirando jornalistas a dizer a verdade ao poder. A voz de Carlos Cardoso pode ter sido silenciada, mas sua mensagem continua a ressoar. Seu legado serve como um farol de esperança e um lembrete de que a busca pela verdade e justiça é uma luta que vale a pena travar.